Pois é, né? Quando você fala de movimento negro, direitos, libertos, vem quem na sua cabeça, né? Zumbi? Que pena. Aqui nesse canal a gente vai trazer realmente quem fez. Uma pessoa importantíssima. Quer saber quem? Roda a vinheta. Queridos seguidores, que saudade de vocês. Voltamos com tudo, hein? Entrevistas fantásticas, maravilhosas, com pessoas que trazem cultura, educação e muito amor para esse país. Eu sou o professor Altair Prado, com muita honra, cada semana uma entrevista inspiradora. Se você gosta de assuntos que falem da verdadeira história e que tratem o Brasil como ele realmente merece, aqui é o seu canal. Aqui também não, vamos lá nas nossas redes sociais. Nós temos o Quai, o Instagram, Facebook, o TikTok. E aí vai aparecer o TikTok e o Instagram. Siga lá, todos os dias tem shorts, reels falando de história e ainda os nossos entrevistados. Conto com vocês, recados dados. Quer participar do nosso programa? E sabe o que? @sabeoque.com.br. Venha fazer a diferença. Falar hoje, né? O movimento abolicionista foi muito grande, foi muito forte. E uma república decadente, caquética, horrorosa, apagou. E hoje os movimentos fazem questão, a narrativa barata que eu tanto falo, fazem questão de exaltar somente um ou outro. Sim, eu falo de Zumbi, mas não. Você tem que ver hoje que existiam abolicionistas brancos, brancos de olhos azuis, brancos de olhos verdes, brancos, e que fizeram a diferença. Ricos, milionários, donos de fazendas, barões, todos eles eram contra a escravidão. Só que a narrativa ela apagou, mas nesse canal não. E eu trago hoje um grande historiador, que eu sempre falo que na nossa vida nós temos inspirações. Sabrina Ribeiro foi uma inspiração para mim. O Bruno Antunes é uma inspiração para mim. O Henrique e esse rapaz aqui, jovem, mas com uma experiência fantástica. Ele já tem um canal no YouTube e no Instagram desde 2019. E ele vem trazendo as verdades também e falando da nossa família imperial tão maravilhosa e ao mesmo tempo tão injustiçada. Rodrigo Bastos, que alegria poder falar com você. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos que estão aqui, né? Os telespectadores do Sabe o Quê? Esse programa fantástico, democrático também, né? Obrigado. Porque traz essa informação para todos nós, a informação verdadeira, né? Que é essa informação que nós recebemos na escola. O Altair tá aqui, pode falar muito sobre isso, né? Ele tá na área de educação também. A gente sabe que a gente não tem a possibilidade de passar essas informações que nós falamos aqui com um programa igual o dele, né? Sério, para levar a informação da família imperial, da monarquia, da nossa história, da nossa verdadeira história que foi retirado de nós. Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Cara, você é muito jovem, né? É difícil hoje achar um jovem que queira fazer história. O que te levou a estudar história? Muito engraçado porque eu comecei na engenharia. Ah, você começou com engenharia? Eu comecei com engenharia. Terminou? Não, fiz 3 anos. Eu era muito bom na área de da matemática. Eu era monitor. Meu pai quase me excomungou, né? Meu pai falava também. Falou, não, pô, termina. Aí eu falei, não. Eu era bolsista na época. E eu larguei mão e fiz história. E você fez por onde? Eu fiz na Uninove e terminei na Unip. E assim, foi em que ano você pode... Isso foi... O que eu terminei foi em 2021. Tá. Eu comecei em Direito, mudei pra... Fiz Letras, que apesar que tem a ver. Letras, né? Literatura e depois História. Mas História sempre foi minha área. O que te fez mudar? Porque você saiu de uma área totalmente diferente pra entrar em outra totalmente diferente. Você saiu de uma exatas, né? Isso, exato. Pra humanas. Mas podia ter sido português. O que te fez assim? Qual foi a vírgula, o ponto ou os 2 pontos que te fizeram levar à área de história? Eu fiz engenharia por pressão do meu pai do que por questões assim pessoais minhas. Eu sempre amei história. Eu sempre tive muita facilidade. Desde pequeno, eu com 9 anos, meu primeiro livro que eu li foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um livro extremamente complexo para uma criança de 9 anos ler. E eu amava Machado de Assis. Amo também. Sempre amei o Machado de Assis. Eu sempre amei o Machado de Assis, né? Pra mim é o maior escritor que nós tivemos. Certo. A história, obviamente que
tivemos outros literatos muito melhor, pode ser melhor na opinião de algumas pessoas, mas eu acredito que o Machado de Assis é o melhor. E a história pura, né? Ah, sim, com certeza. E o que acontece, né? Eu, durante minhas experiências até religiosas também, né? Foi muito engraçado. Uma vez eu sou kardecista. Ah, que legal. Eu sou kardecista. Que história que também tem pra caramba pra falar, né? Nossa, muito. E aí eu tava dentro do centro espírita. E o médico que tava lá, ele falou assim: você tem muito pra falar sobre Dom Pedro II. E eu tava fazendo engenharia nessa época. Você tem muito a falar sobre Dom Pedro II. Jura? Falou desse jeito pra mim. Aí ele falou assim: você e Pedro II tiveram uma história. Pra quem acredita em reencarnação, tá? Tiveram uma história, né? Tiveram uma história juntos e você... Então você já morava no Brasil, então, na outra casa. Você gosta daqui, hein? Pois é. E ele falou assim: você foi um filósofo e você vai continuar falando sobre Pedro II. Durante uma sessão mediúnica ele falou isso. E aquilo me tocou muito. Me dá o endereço. Me tocou. Será que eu fui amigo da Januária? Não sei, né? É que nem eu falo, né? Ou eu fui um cara muito monarquista na outra vida, ou eu fui um republicano e agora eu tô aqui. Tá pagando. Exatamente, tô pagando. E aí, aquilo me chocou muito, aí eu falei: cara, eu tenho que mudar, porque eu gosto de história. É óbvio que nós temos os nossos desafios, né? E nós sabemos. Sim. Passar a verdadeira história é muito difícil hoje em dia. Mas eu amo o que eu faço, eu sei, assim... E Dom Pedro II, ele vai entrar muito forte na minha vida, mais forte ainda, na pandemia. Pandemia, eu não trabalhava como professor ainda. Eu tava trabalhando de estoquista de supermercado. Olha. E eu fiquei doente e eu comprei 3 livros na época e que falava sobre o período imperial do Brasil. Esses 3 livros que eu li, aquilo me digeriu. Passa o nome depois. Depois eu vou passar o nome. Que aquilo não me digeriu porque passava sempre aquelas mesmas coisas. Dom Pedro I mulherengo, Dom Pedro II compactuou. Você via mentira ali, né? Eu falei: cara, não é real isso, né? E aí, dentro da minha própria universidade também, as pessoas batiam sempre no Pedro II. Tanto que, pra você ter ideia, né? Pra gente não entrar aqui nessa questão política, Pode entrar, se quiser. O meu TCC, que a professora passou pra mim, foi comparar o governo de Pedro II com o governo fascista de Jair Bolsonaro. Mentira. Acredite se quiser. Acredite se quiser. E eu tive que fazer esse TCC discordando. Falei: pô, por que você tá comparando uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. E tem que fazer, né? E eu tenho que fazer. E aí, ó, eu fiz, mas passando toda a verdade, porque eu fiz uma pesquisa. Se quisesse... Quer dar nota, quer não dar. Exatamente. Aí ela me deu 8, mas escreveu uma observação assim: muito conservadora, muito conservador o seu trabalho. Mas deu. Mas deu a nota, passa aí. Não se vendeu, tá vendo? Mas ela engoliu a seco, porque viu que ela não gostou do que eu escrevi. Porque eu passei a verdade sobre Dom Pedro II. E ela te aprovou, milagre. E me aprovou ainda. Podia ter dado uns 7 ali raspando. Exatamente. Sim. Eu acho que deu, assim, a gente acaba descobrindo um pouco da história quando vira uma chave. Eu comecei a primeira coisa que eu percebi que estava errado a nossa história, que eu quis fazer história, foi na pandemia também, porque eu já estava graduado, dava aula de inglês, como eu te falei ali, e eu dava online, só que eu comecei a assistir os vídeos de quem que era mesmo? Da Sabrina e do Bruno. Aí eu comecei a assistir os vídeos, eu falei: nossa, que legal. Daí me tocou. Só que eu vi assim: olha, eles contam a verdade de uma maneira bacana. Porque eu comecei a ver uns outros, eu vi aquele do Peninha lá. Nossa. Assim, eu falava assim: não me identifico. Aí você, mas... Daí que ele levou até a monarquia. Eu falei: mas monarquia? Eu tô ruim. Daí começou a ver que não. Eu comecei a entender as coisas que aconteciam no nosso país. Até um dado aqui: você toma um cafezinho na hora do almoço, é a Amélia de Leuchtenberg. Quem foi a Amélia de Leuchtenberg ninguém sabia. A filha dela, aquela história tão trágica com a Sabrina. Eu falo que até hoje não existe um vídeo que definiu tanto aquilo como o da Sabrina. Sim. Sabrina agora tá Tatuí. Beijo, isso. Sabrina. E então eu acho que a gente tem um despertar. O seu despertar foi isso. Você começou a ver você viu uma mentira. Exato, várias mentiras. E assim, foi um negócio que me marcou muito também.
são aqueles quadros de Pedro II que a gente tem pelo estado de São Paulo todo. E aí o que aconteceu? Parece uma coisa, né? A gente fala que é destino, né? Mas uma vez eu fui fazer uma visita técnica, e a gente foi fazer uma visita técnica dentro do Largo de São Francisco, que é uma faculdade de Direito, uma das primeiras do Brasil. Isso em história já. Em história. E aí quando a gente entrou lá, a gente não podia acessar a parte que era a parte de Direito, onde tinha julgamentos. E aí naquele dia, o reitor lá abriu pra gente, a gente entrou. Quando eu sentei, quando eu olhei pra trás de mim, era Dom Pedro II sentado naquela cadeira. Isso não é um chefe de Estado, gente? Aquilo me arrepia até hoje. É o que eu falo. Me arrepia até hoje. Porque quando eu olhei aquilo, eu olhei pra trás assim, e eu falei, nossa, cara, que é isso? Quem que é esse cara que tá o tempo todo aqui? E eu comecei a pesquisar e eu me apaixonei. Pra mim, é o maior estadista. A gente pode falar sobre Dom Pedro I, a gente pode falar sobre outras figuras, mas quando eu falo de Dom Pedro II, eu me animo. Eu falo que ele é um exemplo fantástico de um chefe de Estado, de um estadista e de um patriota. Patriota, por isso eu falei, mas se tivesse continuado, não teríamos passado por tanta humilhação como passamos. Sem dúvida, e muito, né, estigmatizado a questão da Dona Isabel também, né? Muito. É outra que foi que a gente vai chegar nela. Vai chegar nela porque eu cresci sabendo que ela era uma cocota de igreja, só lavava chão, o marido mandava dela, burra, e que... Carola de igreja, e que, meu Deus, vivia pro marido. Muito pelo contrário, aí comecei a estudar de novo a história, porque tem um livro chamado As Alegrias e Tristezas, que eu consegui essa edição, que é o maior sobre Dona Isabel, dele, não tem jeito. É do Bruno. E eu comecei a falar, Aí eu comecei a entrevistar o Anderson também, das Irmandades Nossa Senhora dos Homens Pretos, do Rio de Janeiro. Isso. Aí você começar a São Benedito. Aí você fala, meu Deus, ela tinha um quilombo, ela ajudava no quilombo, a Dona Isabel. O nome do Leblon, não era? Isso, quilombo. Aí você começa a estudar. E aí você começa a falar, gente, a família real não fez mal pra ninguém, muito pelo contrário. Não. Aí eu comecei a falar assim, peraí, vamos voltar. Peraí, Floriano, Deodoro. Eu falei, gente, o problema foi na República. Foi aí que eu falei assim, vou entrar na faculdade. E aí o pior, eu entrei na pandemia. Então assim, eu entrei assim, vou fazer presencial, mas é pandemia, vou online. Sim. Em Santos, o curso. O primeiro ano eu fiz online, porque tava pandemia. O segundo, porque eu tinha 4 anos, abati por causa de letras. O terceiro ano tinha acabado a pandemia, eu não tinha que ir pra Santos todo dia. Nossa. E voltar. Mas, Rodrigo, que alegria. Foi o curso mais lindo que eu vi na minha vida. Só que você sabe que na própria faculdade... Aí eu entro numa pergunta em você. Você é professor de História? Geografia não? Não, História. Eu beijo. Assim, eu falei, eu sou habilitado, mas não gosto. A gente é habilitado, mas não é. A gente é habilitado também, não é? Quem faz História geralmente habilita, né? Sim. Só que Deus me livre, não dá. O Henrique é bom em geopolítica. Mas você percebe hoje que a história está sendo... Você como professor de história, a história está sofrendo polarização, principalmente no ambiente escolar? Por favor. Infelizmente, né? E você vê também dentro do ambiente escolar, principalmente em escola pública, né? Você vê que o professor, ele tá preso dentro daquele cronograma do Estado. Então você não pode sair muito. E o cronograma do Estado é o cronograma... Woke. Acho que essa palavra define mais. Então é sempre aquela mesma coisa. A família real era apoiada em cima da escravidão, tal, pra discutir o perpetuar no poder. Eu desminto. Tô nem aí. E eu coloco na lousa pros alunos. Tem muitos alunos que começam a gostar da monarquia depois que eu começo a explicar. Óbvio que a grande maioria dos professores de história, e você pode me confirmar, só nós dois que é diferente. É muito raro, né? Concordo com essa visão, né? Então, assim, com certeza é muito polarizado e muitas vezes a gente tem que guardar pra nós a nossa opinião pra gente não ser massacrado. Porque hoje em dia existe muito isso, né? Você apoia a monarquia, você é fascista, você é bolsonarista, você é não sei o que lá. Você só pode... Eu posso ser monarquista, ponto. Por que não? Né? A gente não vive num estado democrático. Até porque o monarquista, ele entende se é de qualquer linha.
Exatamente. Entendeu? Então, assim, hoje eu vejo muito uma ignorância. Você não pode discordar de política A ou B, porque senão você é o C, você é o D, você é o E. E dentro de um Estado que nós vivemos democrático, né? Sim. Sim, por que não eu apoiar a monarquia? Eu acho que é a melhor maneira de se governar. Os países com maior índice de desenvolvimento humano são monarquistas. E como historiadores e professores, não só historiadores, pesquisadores, professores de história, a gente acaba vendo esses dados todos os dias. Então, por exemplo, não tem como você mentir. Exato. E aí eu fico perguntando, por que defende essa coisa caquética aqui? Transforma em político político de estimação. Acha, uma amiga minha que eu amo de paixão, mas ela falou assim, viva, eu sei, legal o rei que eu entrevistei, Dom Bertrand, mas viva a democracia. Eu falei, mas quem disse que não tem? É que foi criado Né? em cima da monarquia muito esse estigma de que nós tivemos uma monarquia absolutista. E não As foi. pessoas pensam nisso. Já era constitucionalista. Exato. Até hoje, as pessoas... Meu avô falava isso. Meu falecido avô falava isso. Ele falava assim... Aquele rei que mandava em tudo, tal. Hoje em dia, se ele estivesse vivo... Você fala, não. Eu conversaria muito melhor com ele. Então, assim, a gente sabe ali... Daquele plebiscito que teve, você vê a ignorância. Eu tava. Então, eu não estava, mas Você concorda, Rodrigo? Mesmo sem divulgação, a família imperial proibida de fazer divulgação, Sim. ter 13% é muito alto. muito alto. É muito alto. E eles esperaram fazer isso, né? Foram 104 anos de uma república inconstitucional. Então, e aí vamos voltar pra história. 104 anos de uma república. Esperaram. Por quê? Porque a república, você sabe que no princípio ela teve que limpar tudo, acabar com a imagem da monarquia. Entrar Floriano, entrar Deodoro, entrar depois eu esqueci o outro lá. Mas acabaram com a imagem da monarquia, transformaram a monarquia em algo caquético, chacota, de risada. Teve a guerra da degola lá, que se você falasse que era monarquia, você era degolado. Floriano Peixoto, que é Florianópolis. Que era desterro, né? Desterro. Então, Rodrigo. E aí você fala, peraí. E aí que cada vez mais eu me torno monarquista e aqueles historiador ferrenho, que eu falo assim, peraí, agora eu tô agora pra desmentir. Isso. E tá levantando um movimento de gente desmentindo. Sim. Cada vez mais você vê pessoas falando mais sobre isso, né? Porque antigamente só tinha voz quem apoiava a patota que fala aquele, De um lado ou de outro. discurso, né? Hoje em dia você vê que acho que a pandemia colaborou com isso, né? Porque veio muito YouTube, as pessoas assistir vídeos na internet, né? Então essas pessoas que não tinham voz começaram a Você achou que a pandemia conseguiu trazer um pouco dessa situação no Brasil? As pessoas não tinham o que fazer, você tinha o YouTube. Sim. Você acha que foi isso? Com certeza, eu acho também, né? Porque as pessoas foram para a internet e aquelas pessoas que não tinham voz começaram a ter voz. A pessoa, pô, eu fui um desses casos. Você começou, né? Eu comecei na pandemia. Você tem um canal no YouTube também? Do canal no YouTube, no Instagram e no TikTok. Eu tenho Quai ainda. E o Facebook de brinde. Mas continua, mas. E dentro dessa época surgiram esses historiadores, esses pesquisadores, até professores também, né, que começaram a passar essa visão de mundo, essa visão de Brasil, né, e para mostrar para a grande população que a gente teve uma história brilhante, maravilhosa. A história do Brasil é uma das histórias mais lindas que já existiu em qualquer parte do mundo. Quando eu comecei a história, eu queria estudar sobre o Império Romano. E eu acabei, assim, me concentrando totalmente em história do Brasil. Você acredita que eu comecei... Eu tinha pavor da história do Brasil? Eu queria estudar, sabe, a monarquia inglesa. Eu não me esqueço nunca. Nossa, eu acho que então a Sabrina, a gente foi pro lado da história do Brasil, que eu quero fazer o mestrado, quero fazer o doutorado. Apesar que hoje é tão polarizado o mestrado e doutorado, né, Rodrigo? Rodrigo, então vamos lá. Você trouxe, o Rodrigo trouxe hoje para ele vai desmistificar, vai acabar com uma narrativa barata, porque ele é um pesquisador sério, principalmente no movimento abolicionista, né, Rodrigo? Sim. Vamos lá. Começar. Já havia movimentos abolicionistas lá para a época de 1800 e alguma coisa. Teve as leis que foi o ventre livre, Sexagenário. já para poder eliminar, porque era de Dom Pedro a vontade de não derramar sangue, e sim aos poucos, não era? Se eu Isso. estiver errado. E sim,
O Dom Pedro II, né, a gente pode falar que ele é o primeiro que vai assumir essa causa. Mas a gente pode também falar que o pai dele, o Dom Pedro I... Ele também era abolicionista, porque né? ele vai deixar uma carta pro filho dele. O Dom Pedro I deixa Sabia uma disso carta, não, tem sério? uma carta, ele falando assim, olha... Ele mandando pro filho dele, olha, dê atenção para a questão da escravidão no Brasil, porque se não acabar logo, isso vai ser um cancro dentro da história brasileira, da bonita história brasileira, ele fala. Então Sério? ele dá uma dica. Tem essa carta? Tem essa carta. E aí, a Leopoldina ficava desesperada, ela não gostava, né? Porque a Leopoldina veio dos Habsburgos, que não existia mais escravidão lá, né? Ela ficava chocada. Ficava chocada com a quantidade de escravizados aqui no Brasil. Cara, não sabia dessa carta, não. Não, e tem. A gente pode falar até do Dom João VI. Também. Do João VI também, que ele tinha uma certa aversão, mas entendia que não era a hora de mexer nisso. O Dom Pedro I, eu acredito também Ele era mais bicudo. Ele né? era mais bicudo. E outra, como ele entendia que como ele estava fundando um estado independente, se ele mexesse nessa base naquele momento, ele perderia a unidade nacional. Muito recente, né, a independência. Exatamente. Então ele fala pro filho dele, né? Mas Olha, pro filho falou. olha, você tá entrando agora, observe isso. E isso vai criar um objetivo no Dom Pedro II, porque desde o começo que ele entra, né, tem a golpe da maioridade e tudo mais, até o momento que ele sai, todas as falas do trono, todas, e eu estudei isso, todas, que era uma fala do trono no começo do ano, ele abria o Congresso, fechava o parlamento, né? Ele colocava aquela coroa, aquele traje majestático, né? Traje majestático, isso. Todo aquele traje, né? Todo pra discursar, ele iniciava o ano e acabava o ano. Então era 2 falas do trono. E ele fala. Ele fala todas as falas. Olha, no começo do ano, olha, temos que ver a questão da escravidão. E acabava o ano. Olha, ano que vem precisamos ver a questão da escravidão. Ele deixava o alerta, né? Só que todos os projetos eram engavetados. Todos os projetos foram engavetados. Que é uma coisa que é interessante falar pro telespectador aqui, pro nosso seguidor, que não era uma monarquia absolutista, ele precisava do parlamento para manter. E a elite cafeicultora, que era a escravocrata, era o que mantinha o poder. Com certeza. O país, a economia. Sim, sem dúvida nenhuma. E outra coisa também que a gente tem que entender, Rodrigo, você como historiador, professor, a gente nunca pode voltar no século, como a gente tava falando, como que é? Anacronismo. Quando você pensa, a escravidão era social, ela fazia parte da economia. Ela era legal. E sim. Você não pode falar, o racista. Você não pode falar. É você olhar o passado com o olhar do hoje, né? A gente comete um grande erro, né? A gente quer culpar, usar até ideologias novas pra olhar a história. Só que você não pode olhar com o olhar do hoje o passado, porque senão você vai achar vários erros. E aí que você fala que hoje a nossa história está sendo polarizada porque estão inserindo contextos de século XXI em séculos que não era. Exato. Rodrigo, se eu fosse qualquer um que estivesse no século XIX, pelo menos seria escravo. Ser abolicionista, que era algo fora do absurdo. Comum. Era absurdo. A gente tem que entender que tem negro que ele consegue a sua alforria e ele compra negro. Obrigado. Tem os que nem compravam, preferiam ser escravizado e tinha escravos de ganho, não é? Que ficava na rua, ganhava seu próprio dinheiro. Sim. A gente vai ter um barão que era negro, ele vai se tornar um dos barão do Rio. É o Barão do Rio Negro? Não, é o barão. Eu vou lembrar, acho que é isso mesmo. Acho que é Barão do Rio Negro o nome dele. Ele era escravo. Eu fiz Rios lá. E ele vai comprar, ele vai ter um dos maiores fazendas escravizados. Ele era negro. 1000 escravizados ele tinha. Tinha. O Zé da Alfaiate. Sim, o próprio Barão de Cotegipe que a gente vai falar hoje, ele era mulato. O Barão de Cotegipe, ele era mulato. E ele era contra. E ele vai ser o último ministro que vai tentar emperrar a Lei Áurea. Sim. Aí a Isabel... E aí que eu achei legal, que você ia chegar, aquela boba, tonta da Isabel, o que ela fez? Ela usou o poder moderador, ela tirou o Barão de Cotegipe, porque ela falou assim, isso aqui tem que acabar rápido a situação, ela já não aguentava mais, como regente do pai. Ela pegou um outro barão, esqueci o nome dele. Era o João Corrêa.
E esse barão, ela falou assim, acelera. E ele falou, beleza, não foi? Então, Mais ou menos isso? É mais ou menos isso. O que a Isabel vai fazer, ela vai praticamente rasgar a Constituição para poder fazer a Lei Áurea. Ela vai usar o poder moderador com um pouco de... Ela vai usar de uma maneira totalmente enviesada. Ela fala que ela deu um golpe, né? Porque pra vocês entenderem, né? As pessoas falam que a Isabel burra, não fez nada pelo movimento. Ela vai ter que dar um golpe na Constituição. Sim. Porque a Constituição previu o quê? No momento que o imperador tirasse o presidente do ministro, que era como se fosse o primeiro-ministro nosso, né? Do cargo, esse ministro que foi destituído, ele tinha que indicar o próximo. Então, qual que era o correto? O barão de Cotegipe indicar o próximo. E é óbvio que ele não ia indicar alguém que ia passar a Lei Áurea. Aí ela foi e passou a perna. Aí o que ela fez? Não. João Correia, vem cá. Ela sabia que ele ia conseguir passar a Lei Áurea no Congresso. Vem cá. Colocou ele e ele aprovou a Lei Áurea. Então foi inconstitucional. Ela rasgou a Constituição. E ela falou mesmo que ela deu um golpe, né? Ela fala. Ela mesma, ela sabe que o que ela tá fazendo ia ter diversas consequências. Agora, você acha que Dom Pedro teria feito dessa maneira? Eu acho que não. Porque ele era muito certinho, né? Ele é muito constitucionalista. E a preocupação dele é muito grande com a questão da unidade nacional. Ele queria o quê? Que fosse uma vontade do Congresso, dos políticos, né? Que ele criasse essa consciência. Não que ele usasse uma artimanha e... Posso falar, ele acho que mais alguns anos ela ia acabar de qualquer maneira. Com certeza. Mas não seria em 88. Não seria. Você acha o que dessa atitude da Isabel? Mostra uma mulher que desde o início foi educada pelo pai nesses princípios. Então era muito comum e muito pouco divulgado. Dom Pedro II, ele visitava a delegacia. E é muito engraçado porque ele pegava de supetão porque sabia que no porão da delegacia tinha escravizado. Ele olhava, tem escravizado? Ele tirava o dinheiro, comprava alforria. Então era muito comum a delegacia, quando sabia que o Dom Pedro II estava visitando tal estado, pega esses negros, joga pra outra fazenda, tal, e escondia os negros. E aí o que o Dom Pedro II gostava de fazer? Viajar de supetão. E atrás dessas delegacias, olha, tem esses negros? Ele pegava o dinheiro e alforriava o negro. É lindo isso. É fantástico. Então assim, como que esse cara era a favor da escravidão? E a Isabel deu um golpe, mas foi um golpe positivo, então. Eu acredito que sim, acho que foram dois golpes, Felipe, porque golpe é contra a população, mas acho que foram dois golpes bons. O da independência, da maioridade. Isso. Eu acho que não foi um golpe de... Ali foi até um... O povo clamava. Não, é um golpe clamado. E o golpe da abolição. Mas o golpe é contra o povo, mas acho que os dois golpes... são positivos. Vamos tentar achar depois um outro nome pra esses dois, porque eu não considero como golpe. É porque, pra mim, o golpe, né, é algo contra a vontade de todos. Tem o golpe da maioridade. Como que é um golpe se o povo gritava perto do palácio, queremos Pedro II mesmo na minoridade, que o povo dispensa a lei e viva a maioridade? Era uma música. O povo aclamava. Você acabou descobrindo? Todo mundo tinha hino, né? Januária tinha hino, todo mundo tinha hino, né? Todo mundo tinha hino. Então assim, bonito, né? Era muito bonito. O povo era muito próximo, né? Hoje em dia a gente tem essa distância, né, de Brasília, né? A gente não consegue chegar, né? Tá lá em Brasília, a capital. Mas naquela época do Império eles ficavam na porta, né? Eles gostavam, né? E também tinha aquela proximidade. Era muito comum, né? Você tá lá pegando lá o bondinho lá, o Dom Pedro II tá no teu lado lendo o livro. O que eu ia te perguntar era isso, a gente chegar. Eu vi um vídeo. É verdade que ele não tinha guarda, as pessoas entravam? Não. Ele não tinha guarda nenhum. E a população cuidava dele. E é muito legal. E você falou isso, eu vou te contar uma história muito legal. Você foi até Petrópolis, né? Fui, cara. Fantástico. Eu queria morar lá, né? Não é lindo lá? É fantástico. E a cara dele, né? É a cara dele. E dá pra perceber onde teve mão de Dom Pedro II e onde não teve. É nítido. É nítido. É fantástico. É fantástico. Petrópolis, eu me apaixonei. Por mais que tenha toda aquela má administração que existe lá dentro. Tem. É lá... Mas é uma cidade bonita, não é? Mas é uma cidade fantástica. Teresópolis falam que é bonita também, né? Infelizmente, eu não visitei Teresópolis, mas eu queria ter visitado. Que é da Teresa, né? Que é da Teresa Cristina, né? Mas conta a história que você falar. Então, um ministro austríaco, ele vai vir no Brasil visitar. E quando ele chega... Isso é fato? Isso é fato. Isso aí tem documentação. Ele chega às portas do palácio e fala, pô, não tem segurança? Aí ele abre o palácio, entra lá, não tem ninguém lá dentro. Aí ele vê a Teresa Cristina lá
cozinhando sozinha, Dom Pedro II lá lendo o livro na cadeira dele. E aí conversa, ele se cumprimenta. O que é isso, monarca, né? Ele fala, pô, é o monarca desse país. Aí ele pergunta pra ele, mas imperador, você não tem segurança? Aí ele fala, vem cá, vamos dar uma volta aqui na cidade. Aí ele começa a andar, pega o bondinho. As pessoas cumprimentam. E as pessoas, o imperador, daquela curva ele e tal. E aí gente pedindo dinheiro, ele tirava moeda, tal. Aí ele, depois de uns 15 minutos de conversa assim, ele falou assim, notou a segurança? Aí o ministro olhou assim, não, será que tem um espião ali, aqui? Ele, você não entendeu então? Ele falou assim, o povo é minha segurança. E o povo cuidava dele, né? E o povo cuidava, o povo tinha amor a ele. Quando ele foi, que até o avô do Fernando Henrique Cardoso, eu fiz também um vídeo sobre isso, que queria fuzilar a família, assim, eu sei que o sentimento de tristeza foi muito grande, não foi? Quando descobriram que Dom Pedro foi embora... Foi muito grande, e tanto que era pra Dom Pedro II sair do país 2 dias depois, né? Não era pra sair no dia 15. Porque já ia ter movimento, né? E tanto que Dom Pedro II ele vai ser acordado 3 horas da manhã pra sair do país. Coitado. Era 3 horas da manhã de 16. Sou eu lá, dava uns... eu me corto o coração essa história. A Teresa Cristina começa a berrar. A gente não é ladrão, a gente não é criminoso. E o Dom Pedro II fala, cara, com quem você pensa que você tá fazendo isso tudo aqui dentro da minha casa? Tratando ele, né? E aí, o que vai fazer Dom Pedro II sair? Não na data estipulada, mas aquela data madrugada do dia 16, aí eles falaram o seguinte: se tiver manifestação, a gente vai fuzilar todo mundo e vai ser culpa sua. Aí aquilo vai cortar o coração dele. Ele fala, pô, cara, vou derramar sangue por minha causa. Foi por isso que ele não lutou, então? Exatamente. Por não porque chamam ele de covarde, né? Chamam. E assim, eu acredito, né? E aí é crença minha, né? Que ele não acreditava que aquilo ia dar certo. Eu também não acreditava, é muito pequeno o movimento. E assim, é muito engraçado também, porque na hora que o Deodoro tava fazendo aquela babaquice, né? Tirando lá o Visconde de Ouro Preto, o Dom Pedro II tava passando de bondinho. Por pouco, e existem documentos disso, por pouco ele não desceu pra ver o que era. Talvez se ele tivesse descido... Peraí, opa. O Marechal não tinha coragem, porque o Marechal não teve coragem de olhar pra cara dele. O Marechal era amigo dele. E ele tentou chamar, não foi, né? Não foi. O Marechal Deodoro da Fonseca não teve coragem de olhar pra cara dele. Né? Com certeza. O Marechal Deodoro foi manipulado, né? Ele era ignorante, ele era uma família de militar, né? Ele era militar. Ele era militar, a família dele, todos os irmãos foram militares, né? E o que acontece, como a família era muito extensa, a família dele era de Alagoas, o pai dele não tinha condição de bancar a educação. Quem vai bancar a educação do Marechal Deodoro da Fonseca vai ser o próprio Dom Pedro II. Toda a educação dele. Eu imagino o Dom Pedro ficou tão chateado com ele. Ele não acreditava, ele fala, tanto que tem uma carta dele, fala, Deodoro, o meu amigo, ele considerava ele amigo. Eu acho que Deodoro se arrependeu também. Sem dúvidas. O que vai ser o maior, né, influenciador pro Marechal Deodoro fazer a proclamação da República vai ser justamente aquela mentira que o Quintino Bocaiúva vai contar pra ele. Ele tava doente, não é aquele quadro majestoso dele no cavalo. Não, e ele, assim, ele falou viva imperador, não foi? Ele grita viva o império. E assim, é muito engraçado porque meses antes vai ter aquele conflito que ele vai ser retirado da província do Rio Grande do Sul, porque ele era presidente da província, como se fosse um governador hoje. Ele vem pro Rio de Janeiro e vem jornalista perguntar pra ele, e aí, o que você vai fazer? Todo mundo achando que ele ia falar que ia dar um golpe, falar sobre república. Ele fala, não, a monarquia é o centro do nosso país. Ele elogia. Tem cartas disso. Não, o Dom Pedro II, o imperador, não, ele é o estadista perfeito. Não, se está ruim com a monarquia, seria pior sem ela. O próprio Marechal fala isso. Quando declararam a república, tiraram não sei o que, o ministro lá, o Visconde de Ouro Preto. Ele subiu uma escada do Deodoro falando, viva imperador, não foi? Ele grita, e tanto que alguns soldados vai gritar, viva a república! Ele dá um pedala Robinho em todo mundo e fala, olha, eu não proclamei a república. Então não foi naquele momento. Foi Floriano? Floriano, eu acho que ele foi um grande traidor, né? Porque o Floriano, ele era o soldado que ele
soldado não, né? Mas ele era um militar que ele sabia de todo o plano desde o início. Ele foi colocado a posto para, se qualquer revolta que tivesse, ele fuzilar, ele matar. Pelo próprio Visconde de Ouro Preto, ordenou isso a ele. E ele vai falar assim: eu não vou derramar sangue de militar brasileiro. Uma coisa ele fala... exatamente isso. Logo depois ele faz. Uma coisa é derramar sangue de paraguaio, outra é de militar brasileiro. Só depois ele abre e faz praticamente um arco do triunfo pro Deodoro ir lá destituir o Visconde de Ouro Preto. Idiota. Então... Sabe que eu falo isso? Eu tô chegando nesse link pra gente voltar nesse. Sim. Porque um dos motivos da monarquia ter caído foi... eu acho assim também. A Isabel deveria ter libertado, porém... ter deixado uma safra, porque pro sem vergonha lá do cafeicultor também não pegar de calça curta. Sim. Mas tudo bem. Um dos mais... Eu tô chegando tudo isso, o Deodoro, tá? Porque veio de uma insatisfação, porque veio a Lei Áurea, e a Lei Áurea acontece. Acabou. E eles falaram: perderás teu trono. Dizem que teve essa fala aí, Cotegipe, né? E ela perdeu 1000 tronos, eu perderia, tá. Aí eu entro na parte. A princesa Isabel, ela era uma abolicionista junto com um grande grupo, e quem entraria seria o terceiro reinado, pelo que eu sei, tá, Rodrigo? O terceiro reinado seria de um ministério abolicionista. Sem dúvida. Ia ter Luiz Gama, que é republicano, né? Não, Luiz Gama que é republicano, o Zé do Patrocínio, que era republicano, mas ia ter um movimento, ia ter um gabinete. Um gabinete administrativo. Isso. O terceiro reinado seria voltado para a inserção do liberto na sociedade. Sem dúvida. E aí, claro que a elite não deixou e ela perdeu o trono por causa disso. Infelizmente. E aí a gente vai falar de vários. Temos André Rebouças, temos... vamos lá, Quintino Bocaiúva também. Não, Quintino Bocaiúva ele era republicano. Republicano, isso. Mas tinha um respeito também por Dom Pedro, tinha né? muito. Um próprio Machado de Assis, tá? Sim, Machado de Assis, mas ele era monarquista. Mas ele falou que depois ele falou, né? Que não era a república que ele esperava que fosse, não. Não, né? o Machado de Assis... ele vai estar na foto da abolição, né? No dia da abolição. Nossa, tá do lado da princesa Isabel. Sim, não, e ele gostava dela também. Ele adorava ela. Ele adorava. Mas aí vamos lá, vai. Vou te falar uns, vai. Vamos lá. É o abolicionistas. O Rebouças. Tem Tem vários. Tem o Rebouças, tem... Patrocínio. E temos aqui o... Nabucco. Vamos falar de Nabucco? Vamos. O Rodrigo, eu acho que é o mais conhece o Nabucco, porque eu vou conhecê-lo agora. Eu não tenho muito. Eu sei dos abolicionistas de cada Sim. um, né? Mas eu não conheço dele. Eu queria muito conhecer um pouco da história dele, porque ele é branco, rico, nordestino. Ou seja, e ele lutou com unhas e dentes. Ele teve aquela mãe linda. Teve. Aquela mulher. A Eufrásia. Eu posso falar. Teixeira Leite. Posso falar, que mulher, gente. Eu quero fazer um episódio sobre ela. Porque que mulher, gente, à frente do seu tempo, educada, Sim. culta. E era abolicionista também, não era? Era. Ela não gostava disso, né? Vamos chegar no João. Ele, se a gente falar assim, nossa, o cara pegou a mina. Essa mina era ela, né? Era. Nossa, bonita, de família rica, né? Sim, riquíssima. E família escravocrata. Mas ela não era. Ela não era. Até que ela herdou tudo, investiu em Nova York. Isso. Ela tinha. A casa dela até hoje é um monumento lá pra estrutura. Esqueci o nome da cidade, depois eu lembro. Vamos falar de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, quem foi? O que ele ajudou no processo da abolição? O Joaquim Nabuco, né, tem alguns artigos nos Estados Unidos que eles comparam o Nabuco a Lincoln. Então, assim, a Abraham Lincoln. Então, assim, tem vários artigos, né, não é um só, são vários artigos em inglês comparando o Nabuco a Lincoln. Ele é muito admirado lá nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos ele tem doutor honoris causa na Universidade de Yale. Ele tem? Tem. Então, assim, ele morou nos Estados Unidos. Ele morou, ele foi diplomata lá, né? Ele foi diplomata nos Estados Unidos e na Inglaterra. No Império ou na República? No Império e na República. A gente vai entrar no... Por que ele trabalhou na República, né? Ele não queria trabalhar, mas por conta de... Ele era monarquista também? Extremamente. Extremamente. Ele vai criticar um momento, né? Mas, assim, por conta ali da abolição e tal, ele vai começar a ter alguns artigos falando, pô, por conta dessa demora, por que não tá acontecendo e tal, mas ele sempre vai se autodeclarar monarquista. Tanto que quando há a proclamação da República,
teve uma indicação a ele para continuar sendo representante nos Estados Unidos, ele vai negar de primeira mão, depois ele vai aceitar por falta de dinheiro, que a gente vai falar. Ele era rico, né? Ele era riquíssimo. O Joaquim Nabuco, ele vai nascer dia 19 de agosto de 1849. Vamos fazer a trajetória dele até a riqueza, até a pobreza. Vamos lá, tá? Vamos lá. Então ele nasceu onde? Ele nasceu em Pernambuco e Olinda. Ah, tá. Ele estudou por lá, criou lá? Como é que foi? Vamos lá. E aí o que vai acontecer? Ele era filho, né, do José Tomás Nabuco de Araújo Filho, que ele vai se tornar deputado provincial do Rio de Janeiro. Depois ele vai se tornar senador. E o avô dele, Cara, ele vai ser senador do Império também, do primeiro reinado, o avô do Nabuco, né? Então assim, o Nabuco, ele é uma família de políticos muito grande. O que vai acontecer? O Nabuco, ele vai ser deixado para ser criado com a madrinha dele, a Ana Rosa Falcão de Carvalho, que ela era dona de um engenho em Pernambuco, o engenho de Maçangana, né? E dentro desse engenho, o Nabuco, ele vai falar no seu livro Minha Formação, que ele fala sobre a vida dele ali. Ele vai falar que os negros que trabalhavam naquele engenho, eles eram assalariados, não existia tortura. Então ele foi criado, ele cantava com os negros, foi criado junto com os negros. Então ele não tinha noção do que acontecia no Brasil todo. Porque dentro do engenho da madrinha dele, por mais que tivesse os negros trabalhando, era de uma maneira muito diferente. Não existia todas aquelas maneiras de tratar o negro, chicotear e tudo mais. Era uma outra maneira. Então ele já cresceu nisso. Ele cresceu nisso. Só que o que vai acontecer? Um trauma na vida dele. Com 8 anos, ele vai estar brincando. E aí vai fugir um negro de um outro engenho. Ele vai estar todo chicoteado, sangrando. E ele se ajoelha aos pés do Nabuco com 8 anos, pedindo pelo amor de Deus pro menino alforriar ele. Pede pra sua madrinha comprar minha alforria, pelo amor de Deus, o cara vai me matar. E aquilo, ele fala no livro Minha Formação, que foi o grande trauma da vida dele e é o que vai... E a madrinha comprou? E a madrinha... Então, não há relatos do que aconteceu depois. Será que ele morreu? Então, não sabe. Não sei se veio depois o dono dele, da época, né? O que desenrolou isso. Mas isso, ele Bonita fala... cena. Exatamente. E aquilo fala que ele traumatizou dentro do coração dele. O jeito que o negro chorava, né? Ele não estava acostumado com aquilo. Logo após isso, a madrinha dele vai morrer. E ele vai voltar para o Rio de Janeiro, né? E ele vai estudar em Nova Friburgo, né? O Barão de Totifeus vai ser o professor dele nesse colégio interno. E logo em seguida, né, esse Barão de Totifeus vai se mudar e vai começar a dar aula no Colégio Pedro II. E ele vai levar o Nabuco junto com ele para estudar. Isso é quando? Isso aí, 1840, não, 50 e... Já estava no segundo reinado já. Já estava no segundo reinado. Ele tinha 11, 12 anos nessa época já. Ele nasceu em 49, então é 61, 60, mais ou menos isso, 1861, 60. E quem que vai ser amigo dele, né, de colégio? O futuro presidente da República do Brasil, o Francisco Rodrigues Alves, né? Tanto que ele vai ser o promotor daquela coisa da vacina, revolta da vacina, e vários outros. Pra você ver como que o Colégio Pedro II também formava políticos, né? Porque a gente vai ver, o Rodrigues Alves vai ser colega de sala dele. Depois vai entrar o Afonso Pena, que é outro presidente da República, que vai ser colega de sala dele. Nossa. E aí você vai ver... O Pedro II criou vários presidentes políticos, né? Tanto que o próprio Sérgio Buarque de Holanda, que é um historiador, né, que a gente fala que é mais puxado pro outro lado, né? Mas ele mesmo vai falar e fala assim: Dom Pedro II preparou tanto a população que a população achou que não precisava mais dele, mas continuava precisando. Sim. O próprio Sérgio Buarque de Holanda fala isso. A gente fala, a maldição se tornar inválido. Exatamente. Que horror, né? Que cabecinha pequena pensar uma dessa, né? Uma besteira dessa, né? Exatamente. Mas daí ele estudou lá, no Colégio Pedro II. Isso, e aí com 17 anos ele vai entrar no Largo de São Francisco, Faculdade de Direito de São Paulo. Nossa, ele sai do Rio e vem pra São Paulo. Sim. Esse menino, ele... né? Ele vai viajar o tempo todo, né? E aí ele vai estudar 2 anos lá e vai terminar a Faculdade de Direito lá em Pernambuco, que tinha uma Faculdade de Direito também lá. Que legal. E aí o que vai acontecer? Quem que vai ser amigo dele nessa época? Porque ele vai começar a descobrir seus talentos de escrever em jornal. O Machado de Assis.
Machado de Assis vai ser amigo muito próximo dele. Fantástico. Mas é maravilhoso, né? Eu acredito que é fantástico. Outro que vai ser amigo dele, de Salas... Aí o Machado disse que era republicano, né? Não, ele era monarquista. Monarquia, Machado disse. O José do Patrocínio era republicano. E também o ministro que foi das finanças, o Rui Barbosa. O Rui Barbosa. Ele Que é amigo dele. Republicano também, mas é E vai ser amigo do o Nabucco. Machado de Assis era... Fantástico. E vai ser amigo de correspondência do Nabucco, o Machado de Assis. Outro que vai ser amigo dele de faculdade do Lago de São Francisco, que eles vão sair lá do Nordeste e vir pra cá, vai ser Castro Alves. Nossa, então é só a nata. Só a nata, você vai ver só a nata. E o Rui Barbosa vai ser amigo dele de sala. Então, assim, pra você ver quem que tava no lado dele o tempo todo. Mas assim, estudar numa faculdade na São Francisco era coisa da elite. Ele Era tinha muito elite. dinheiro. Era elite, sim. A madrinha dele deixou ele muito bem. os pais. Deixou muito bem, os pais dele tinham muito dinheiro também, né? O pai dele, ora era do Partido Conservador, ora de Partido Liberal. Os pais deles faleceram, né? Os pais dele vão falecer depois. Vai doer muito nele, né? Ele admirava muito o pai dele, tanto que tem um livro dele que conta a história do pai dele, né? O Estadista do Império, chama esse livro. Você leu tudo isso? Já li tudo, já. É que você gosta dele. Eu adoro o Nabucco. E aí o que vai acontecer, né? Depois o Nabucco vai terminar a sua faculdade lá em Pernambuco. E aí o TCC dele vai ser advogar em causa de um escravizado, que era o escravizado Tomás. Que ele vai ser um escravizado que ele vai ser punido na prisão. E o que ele vai fazer? Ele vai matar o dono da cela e o delegado e vai tentar fugir. E aí ele vai, na época, as pessoas não sabem, existia a pena de morte. Ele foi condenado à pena de morte naquela O Brasil época. tinha, né? Tinha pena de morte e tinha prisão perpétua também. Olha. O Brasil tinha Tá essas vendo? duas. Tá vendo? O Brasil tinha os dois. E Hoje tem a pena. 4 anos tá na rua. Né? Desculpa, Rodrigo, mas né? E pessoas comuns igual a gente pode ser 20, 30 anos. Ainda assim. É verdade. E falou contra. Não, bom, vamos continuar. Vai, mas aí ele foi defender esse cara. Ele vai advogar a favor dele. Ele vai conseguir fazer a prisão, a pena de morte se tornar prisão perpétua. Então ele conseguiu fazer alguma coisa pra mostrar Pro escravizado? para um escravizado. Nossa, naquela era época muita não tinha coisa. perdão, não tinha perdão, não. Ele conseguiu pegar na brecha da lei, né? Falar que a condição que ele era imposta era algo selvagem e que ele era um ser humano, e as argumentações dele vai fazer uma condenação certa de morte virar uma prisão perpétua. Que eu acho até. Que era muita coisa. Um escravizado? Para um escravizado já na tava época. condenado. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Foi a primeira manifestação dele abolicionista. Sim. Foi. Sim. E aí vai começar a acontecer alguns movimentos no Brasil já contra a escravidão. Só que de primeira mão, aos 20, 21 anos, ele não vai participar desses movimentos. E aí ele começa a querer viajar. Ele mesmo vai juntar dinheiro, né, com as colaborações que ele fazia de jornais, artigos. Ele vai comprar uma passagem e vai pra França. E é lá que ele vai conhecer a Eufrásia, né? Gente, a história dela é incrível. Você consegue resumir em alguns minutinhos rápido? Porque eu quero fazer uma só sobre ela. Até te convido de novo pra você vir falar sobre ela. Por favor. A Eufrásia, ela era filha de fazendeiros da região de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, né? Que é o ramo hoje, né? Exatamente. Ela era muito, muito rica, muito estudada, principalmente na área da economia. Então, assim, é uma mulher fantástica, filantrópica também. Então, assim, ela abolicionista, ela vai se compadecer com essa questão da abolição, né? Principalmente porque ela vai conviver muito na Inglaterra, que essas influências, né, de acabar com a escravidão. Só que, assim, após o Nabucco se apaixonar por ela, isso vai se estreitar mais ainda, né? Os dois tinham esse espírito abolicionista. E aí o Nabucco, ele era muito alto, ele tinha 1,92m. Então, até pra época, né? Todo mundo, ele era conhecido como galã na época. Sim. Então ele tinha apelido. Qual a altura? 1,92m, ele era muito alto. É pra época, era muito alto. O Pedro II tinha, acho que 1,97m, 1,98m. Muito também alto. Era bonitão também, né? É, loirão, né? Nossa austríaco, né? Nossa senhora. A família dele é austríaca, né? Aquele queixinho do Salzburgo. Barbudo, né? É. Então, e aí o Nabucco era muito alto, então a Eufrásia vai se apaixonar por ele, né? A Eufrásia de cara vai se apaixonar e eles na França já vão noivar.
Ele também se apaixonou por ela. Se apaixonou totalmente, cegamente. E aí a família do Nabucco vai amar, né? Ela fala, pô, mulher é rica, podre de rica, né? Dono de fazenda e tal. Tentaram apressar. A família de Eufrásia não vai gostar. Por quê? A família do Nabucco era reconhecidamente abolicionista. E já dela escravocrata. E dela escravocrata. Não, nem por causa do dinheiro, nada. Não, porque a família do Nabucco era rica. Se fosse pelo dinheiro, não teria problema nenhum, né? E ela nem aí, né? E ela nem aí, não, vou casar com ele. E os tios dele vai fazer carta de manifesto em jornal, onde já se viu a gente, família escravocrata contra uma família abolicionista. Deus me livre, como a gente já disse, né? Era algo extremamente incomum você ser abolicionista, ser contra a escravidão, que era o sistema regente da época, né? Sim. Então, assim, era algo bizarro. Absurdamente bizarro. E o Nabucco, ele vai continuar trabalhando, ele da Inglaterra, ele vai para os Estados Unidos e aí ele vai começar a trabalhar como diplomata brasileiro para o Império, com os Estados Unidos. Então ele vai ter muito contato com os presidentes Ulysses Grant. Depois ele vai ter contato mais tarde com o Theodore Roosevelt. Ele falava bem inglês, né? Falava. Vários idiomas, eu acho. Falava vários, francês, inglês. Ele sabia falar muito bem, tá? Então ele era extremamente admirado pela sua fala. É só um parênteses. Sim. Você percebe que para qualquer cargo público no Império ou qualquer lugar, você tinha que ter uma preparação, uma faculdade, idiomas. Por isso que quem falou, acho que foi o Silvio que falou aqui, que hoje... Não, é o rapaz que falou aqui, o nosso amigo Felipe, que ele falou que é verdade, você tá preparado, você precisa ser preparado para ser um deputado. Naquela época do Império, ser um deputado... Gabarito, você tem que ter gabarito pra isso. Sim, para ser um imperador. É só um adendo pra gente ver que como política era levada a sério. Com certeza, com certeza. E a maioria dos políticos eram advogados, né? Ao menos saber de lei, né? Até que tem aquele lá, o não saber do Floriano Peixoto, que graças a Deus não conseguiu ser ministro do STF depois de poucos anos. Não sei se o nome dele. O Barata lá. Barata Ribeiro. Exatamente, não conseguiu porque não tinha o notório saber, que era o direito. Exatamente. Então, assim, no mínimo. Hoje. Direito. E no hoje? mínimo. Hoje em dia você não tem, né? Os políticos são. Essa democratização, Rodrigo, essa maneira de falar assim, vamos deixar pro povo, gente, quem diz que o povo não pode estudar? E essa falsa intenção de falar o tempo todo de democracia, né? E cara, pra mim... que bom achar alguém assim, que me irrita. Pra mim, a palavra que mais me irrita é Estado Democrático de Direito. Nossa, pra mim passa de uma maneira como se fosse, né? Como se fosse algo extremamente intelectual saindo da sua boca, né? E não é. É ridículo. Voltando, vamos lá. Vamos deixar esses presidentes pra lá. Daí ele se apaixonou pela frase, mas chegou a casar com ela? Não, ele vai noivar, e aí os dois... Eles vão chegar a morar juntos e aí eles não vão conseguir. Morar juntos naquela época. Então, olha que essa mulher era uma... libertina, né? Não, ela era muito moderna pra idade. Não, pra época sim, mas na época ela foi considerada libertina. Ela foi, não foi? Foi, por fato de estar morando, sem casar antes. E tá nem, né? E tá nem aí. E aí os dois tinham temperamento muito fortes, né? Então ela tinha uma personalidade muito forte, até mesmo por ela ser protagonista, né? Uma mulher ser protagonista na época, principalmente no ramo da economia, que nem ela era. Sim, também. E ele também, né? Então, assim, os dois gênios não vão se bater. Os dois vão ficar 13 anos nesse rally rola. Você vai casar, não vai casar, não vai casar. E não casaram nunca, né? E não casaram E ela também não casou até morrer, né? Existe Será uma que é lenda, por causa dele que ela ficou com ele na cabeça? existe uma lenda, né? Isso aí não tem como comprovar, que ela pediu pra no caixão dela todas as correspondências com o Nabucco irem com ela. Mas isso aí, que eu te falei, não tem como te provar isso. Existe esse mito Mas aí. se é um boato, pode ser onde a fumaça pode ter fogo. Exatamente. Eu acredito nisso. Com certeza. Mas aí eles ficaram 13 anos, né? Mas ficavam juntos. E Só ele... carta. Só carta. E ele... Só carta? Só carta. Jura? Caraca. E tem o conteúdo dessas cartas ou não? Tem no espólio dele. No espólio dele de documentação pessoal dele tem. E assim, bem picantes. Mas tipo Dom Pedro I e Domitila. Que eu odeio. Eu lembro de Domitila, mas não. Eu lembro da minha Leopoldina. Que também não era nenhuma coitada, né? Não. Muito pelo contrário. A Dom Pedro até ficava pé porque ela era muito fria, Exatamente. né? Não sei quem falou, teve um comentário que tava a Leopoldina e tava a Domitila, as duas brincando, assim, a monogamia se fez parecer... poligamia. Poligamia, isso. Desculpa, poligamia.
Porque era Foi tão feita natural. institucionalizada. Porque no Brasil. ela era, né? Ela foi criada pra ser fria, né? Estadista. Ela foi criada pra ser monarca. A coroa acima de qualquer coisa. Exato. Mas ó, e aí, quando ele começou a ter o movimento realmente e vincular com Dona Isabel, o movimento abolicionista, o grupo. O pai dele vai morrer, ele vai estar sendo diplomata nos Estados Unidos, ele vai voltar pro Brasil. Eu acho que por isso também que essa carreira de diplomata dele vai ficar para mais tarde, por conta disso. Ele admirava muito o pai dele, ele vai vir fazer o velório do pai e tudo mais, enterrar o pai dele. Deu tempo. Deu tempo. Eles vão segurar, ele já sabia da doença do pai dele e ele vem. Tá. E aí ele vem pro Brasil. E aí nessa que ele vem pro Brasil, ele decide se tornar político brasileiro. Aí ele se torna deputado provincial. Por São Paulo. Por São Paulo. E a partir do Rio de Janeiro, desculpa. Rio de Janeiro. Tá. E aí a partir daquele momento ele começa a assumir um protagonismo dentro do abolicionismo. Que ele começa a escrever. Porque, por exemplo, na Inglaterra ele vai deixar um escrito que depois vai ser publicado só na morte dele, chama A Escravidão. Que ele vai denunciar tudo que acontecia no Brasil, o regime escravocrata, como que eles tratavam. Ele vai ter outras obras dele, o abolicionismo é um dos maiores obras dele também. Sim. Fantástico, inclusive. Que ele vai escrever depois. E aí ele começa a assumir esse protagonismo com outros nomes. Um principal nome é o Machado de Assis, que vai ser o lado dele um ferrenho nome. Isabel já sabia dele? Dona Isabel? Sabia do desempenho dele como falante, né? Ele sabia falar muito bem, palestrante, mas ainda não sabia da existência dele como protagonista, né? Certo. Ele vai começar a assumir esse protagonismo ali, 1875, ali perto começa a ter as primeiras leis emancipacionistas, né? Que legal. E aí ele assume esse protagonismo para o quê? Ele fala o seguinte: eu quero que em 10 anos o Brasil não tenha mais escravos. Isso é que ano? 75, Quase. 76. Quase bateu na data que ele falou. Ele queria até 85. Chegou na trave. Só que ele vai se tornar algo. Ele não era bem visto dentro do Congresso. Por conta da visão abolicionista dele. Ele vai ser muito crítico, ferrenho. Ele vai querer fazer reforma agrária no Brasil. Como o André Rebouças, né? Como outros, né? Como outros, né? Sim. Aí que o Rebouças, é que nem eu falo, o Rebouças, o próprio Nabucco fala. O Rebouças é pouco valorizado pela posição dele. Mas ele é o cérebro da abolição. Ele vai trabalhar mais nos bastidores, né? Ele não é um cara... Eu fiquei sabendo que André Rebouças só soube o que era... tanto é que a gente fala, escravidão no Brasil, mas era uma coisa assim tão mais comum que ele só sentiu que ele era negro quando ele estava nos Estados Unidos, que trataram de tirar ele do hotel, que ele falou, nossa, no Brasil não tem isso. Exato. O próprio doutor do Dom Pedro II era negro, né? Ele era negro. E aí ele vai viajar com ele nos Estados Unidos. E aí e isso também é uma das coisas relatadas em cartas por Dom Pedro II. Dom Pedro II ele tá lá no bondinho lá nos Estados Unidos e tem uma senhora. E a senhora fala, esses negros malditos, o caramba 4, falando um monte de negócio. Eu não sabia que ele era imperador. E não sabia que ele era imperador. Ele, o que você acha? Ele começa a questionar a mulher, né? Pra ver o que essa mulher inteligente, né? Falava. Esses caras tinham tudo que morrer, tinha que separar metade dos Estados Unidos com a outra metade, o sul com o norte, porque por conta desses negrinhos que estão ali. E ele, aquilo que vai fazer o Dom Pedro II, acredito eu, frear um pouco. Ele tinha medo de perder a unidade nacional, né? Eu vou usar de uma coisa que não dá. Ele fala, cara, se eu chegar... Porque naquela época ele já tinha feito 2 cartas do Dom Pedro II, né? Uma das cartas dele é ele contando a quantidade de coisas que ele tinha, diamante, pérola, herança, ele fazendo um espólio do que ele tinha pra... se eu vender tudo isso aqui, eu consigo alforrear todos os escravos do Brasil? E aí ele fala, cara, eu não consigo. E tipo assim, existia uma outra carta que ele falou, cara, se eu usar o poder moderador pra abolir a escravidão? E aí, nessa viagem ele desiste. Porque ele olha a mulher, o jeito que a mulher olhava o negro, ele queria que fosse algo orgânico brasileiro. Não tem como. E aí, exatamente, não tem como. Tanto que a Isabel vai ter que... A Isabel perdeu a coroa por causa disso. Vai ter que dar praticamente um golpe na Constituição. Ele era muito constitucionalista, o Dom Pedro II. Ele não brigou com a filha por causa disso? Porque eu sei que elas entravam em atrito. Eles entravam em atrito, ele não vai brigar com a filha, ele vai sentir orgulho, ele vai chorar, né? Porque ela fez o que ele não fez. Exato.
E ele vai preparar pra isso. E Dom ele Pedro falava... II, e quando ele vai olhar, por exemplo, que começa a Lei do Ventre Livre, que inclusive a Isabel vai ser protagonista da Lei do Ventre Livre, que ele vai viajar. Quando ele vai ver que a lei tá pra... Será que ele intencionou essas viagens dele? Já Lógico, gente? com certeza. Porque ele marcava... Na hora que ele viu que a Lei do Ventre Livre ia ser aprovada, ele viaja e deixa a Isabel de regente. Por quê? Quem que é a cara que eles vão ver? Ela. É ela. A minha cara já Até tá... porque o terceiro reinado. Exato. É um jeito de deixar ela como protagonista. E ela, assim, quando... E eu sei que a abolição, a Lei Áurea, ele ficou muito contente. Ele estava na Europa, ele ficou extremamente doente. contente. Sim. E ele fez... E ela era regente, ou seja, como regente, ela tinha o poder de fazer... Exato, ela tinha. Ela não era uma regente direta do pai, ela era uma senadora. Com o pai dela saiu, ela não era uma imperatriz regente, uma princesa regente. Não. Ela era uma senadora que tinha os poderes do pai. Mas no nome ela era senadora. Porque quando o filho entrava, né, como senador. O filho, o herdeiro. Isso, entrava como senador. Né? Isso, é o príncipe da beira ou princesa da beira, né? Esse que era... Tinha direito, né? Tinha. E aí ela ficava como regente, e é o que ela vai fazer, né? Ela vai fazendo na Lei do Ventre Livre, ela que vai lá elaborar o discurso. Dom Pedro II sabia de tudo, né? E aí o Dom Pedro II, nessa época da Lei Áurea, né? Ele vai estar em coma, né? Um coma diabético que vai dar, ele quase morreu. Ele vai ficar sabendo da Lei Áurea muito tempo depois, que ele tá em coma no dia. Ele tá se tratando, acho que se não me engano, na Itália. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, quando Nabucco conhece Isabel, Dona Isabel? O Nabucco conhece Isabel em 1880. Já quase perto, já. Quase perto. E aí ele vai se reunir com ela. E é muito legal a reunião dos dois, porque os dois, ele admira ela e o pai dela, e ela admira ele pelo trabalho dele. Ela já sabia dele. Já sabia dele nessa época, né? Ele entrou trabalhando em 75 como deputado, em 80 ela já sabia já dele já. E ela chama ele pra ser o braço direito dela, pra tentar fazer a abolição no país. Ela pôs a cara tapa mesmo. Cara, pôs, porque... Altair, pensa. No jardim dela tinha camélia. O que representava a camélia? A camélia é o símbolo da abolição. É a flor da abolição. Você tá falando, eu sou abolicionista, cara. Eu sou contra esse regime. Nenhum funcionário dela era liberto. Era liberto. E as pessoas fugiam de outras fazendas e ia até a casa de Isabel, ela escondia no porão e de um outro dia comprava forria. Mas assim, a gente percebe que a família real, imperial, ela era muito acessível, né? Demais. O povo podia falar com eles a hora que quisesse, a hora né? que quisesse. Não tinha aquela pomposa, não, eles eram gente boa, né? Vai tentar falar com o presidente da República não hoje. Dá. É isso que eu tô falando. E eles deixavam, né? E eles deixavam, porque eu te falei. Acho que a Dona Isabel já tá lá limpando o quintal, vinha alguém, mas... Tinha uma rotina. Se você pegasse... o operador tava no bondinho, cara. Você conversava com ele. Que bonitinho. Entendeu? O cara tá lá... Eu acho que eu começaria a chorar de emoção. Você tá lá, assim, no bondinho, no ônibus, né? Na época, né? E estar perante ao túmulo dele em Petrópolis, como é que foi pra você, Rodrigo? Cara, foi muito emocionante, eu chorei muito. Eu imagino também que eu vou acontecer isso. Eu vou chorar. Chorei muito porque na hora que você vê, dá uma energia, né? Na hora que você olha ali a cripta e você vê... Ficou uma coisa bonita, né? Maravilhosa. Até que enfim, né? Maravilhosa. É que assim, eu acho que a gente poderia chegar mais perto, né? Eu acho que é muito distante ainda. Mas na Inglaterra pode, né? Pode, eu acho que assim, não sei porquê. Mas você pode pedir, eles abrem o portão. Eles não abrem, dá pra você ir por cima. Você foi? Dá pra ir por cima foi? E aí você vê, sim. Você tirou foto? Sim, tenho foto. Meu Deus, dá uma sensação. Dá uma sensação muito boa. Eu queria só chegar não você, Isabel e Gastão. O Conde Dan, o filho mais velho também tá enterrado lá. Né? Tá, mas e a Nora que. E a Nora que toda encrenca, né? Agora, eu fico pensando, Januária seria ali ou seria já acho que no convento de Santo Antônio, eu acho. Pode, talvez seja no Santo Antônio. Ela virá, eu não sei o que eu vou fazer, mas ela virá. Mas me fala, daí ela conheceu e aí movimento. Quando saiu a abolição, tá? Teve um movimento, ele foi participativo, foi indicado. Deve ter fotos dele, deve ter coisas lá, registros dele. Sim. Ele tava no discurso dela com certeza, no dia da aclamação. Ele vai fazer o discurso, inclusive. Ele que cria o discurso pra Isabel? Naquela casinha naquela tá. É ele? E ele tá lá perto, na foto não vê. Ele tá próximo dela. Você consegue ver? Dá na foto. Dá pra ver, se você ampliar, tá o Nabucco, tá o bigodudo lá. E é assim, super feliz, contente. Super contente. A partir daí, o que aconteceu? Ele morreu em que ano? Ele em 1910. Houve um declínio da vida dele depois da abolição, o que aconteceu? Vai ter um declínio depois da proclamação da República.
Porque o que vai acontecer? Ele era meio viciado em aposta. Ele vai perder dinheiro por causa disso aí. E ele continuava falando com a... Ele continuava em contato com a Isabel, mas a Isabel estava na França e ele vai perder esse dinheiro nos Estados Unidos e depois na Inglaterra. E aí ele vai praticamente entrar em falência. Não volta pro Brasil? Ele não volta mais pro Brasil. O Nabucco vai morrer em Washington, né? E tá lá, enterrado lá? Os despojos dele veio pra cá depois, mas ele foi enterrado lá, nos Estados Unidos, em Washington. E pobre? Eu não vou falar assim, mas do jeito que ele era, não. É que ele vai trabalhar, né? Ele quando a proclamação da República, ele fala, não vou trabalhar mais. E aí quando acontece de ele perder esse dinheiro, ele vira diplomata de novo da República Brasileira. Entendeu? Aí ele vai fazer essa ponte. Mas não com muita alegria, não. Não, ele foi meio que assim, cara, eu preciso de dinheiro, eles já me ofereceram, então vamos lá. Mas ele não defendia, não? Não, nunca defendeu. Tanto que ele vai criar a Academia Brasileira de Letras com o Machado de Assis. Quando Dom Pedro morreu, há registros dele da maneira que ele ficou? Não há registros, mas há registros dele falando que ele sentia falta das conversas com Pedro II. Olha. Então assim, mostra assim que ele critica a República. Ele vai criticar, fala, o que estão fazendo? O que está acontecendo nesse país, cara? Pô, o imperador aqui faria de maneira diferente. Há registros dele fazendo essas críticas. Mas depois ele vai ter que trabalhar, né? Ele namorou a Eufrásia. Ela morre um tempo depois ou muito mais? Ela morre um pouquinho antes dele. Ela morre antes? Ela morre antes dele. Coitado, ele deixou filhos? Ele tem alguns filhos com a outra esposa dele, não vou lembrar o nome dele. Mas tem filho? Ele tem filhos. E tem os descendentes aqui no Brasil? Tem descendentes dele. Mas estão na política, estão numa coisa ou não? Tem, acho que não me engano, não sei se é o bisneto dele que quer virar deputado, se eu não me engano. Mas assim, não foram pra essa linha então da não política? Foram pra essa linha da diplomacia, assim, da política. O neto dele faleceu recentemente. E vive de uma maneira simples, eu acho. Simples. Hoje em dia, se eu não me engano, é esse bisneto dele que quer virar deputado, se eu não me engano. Tá. Qual é a maior... agora eu vou te perguntar algo pessoal. Você está falando dele. Eu adorei a história dele. Foi bem legal. Mas pra você, o que é Presidente Joaquim? Porque eu percebo que é um dos seus favoritinhos, né? Sim. Pra mim, o que o Joaquim Nabuco representa, ele é um cara que ele tinha tudo pra ser um escravocrata, porque ele era um cara da elite. Ele era um cara que ele era inserido, branco, da elite. A família dele tinha fazenda, tinha tudo pra ser um cara comum como qualquer outro. Só que ele é um cara branco que ele vai falar, não, cara, isso aqui tá errado. Eu vou contra todo mundo o que tá falando. Porque, pô, o Rebouças era negro, Patrocínio era negro, Machado de Assis era negro. Ele era branco. Ele é o único praticamente do movimento negro. Teve alguns outros, mas ele é um dos poucos. Ele é representativo, né? Ele é demais. E ele vai ser a voz do movimento da abolição. Pra você, então, assim, o ir contra a maré é o que faz dele o máximo. Com certeza, ele vai contra toda aquela maré que colocava ele como escravocrata. E ele fala, não, cara, eu vou junto com esses caras aqui. Ótimo. Tá bem? Tá legal, tá, né? Perfeito. Agora vamos lá. Vou fazer uns ping-pongs aí, tá, gente? Ó, gostaram? Você viu? Um abolicionista branco. Narrativa quebrada, barata, já era. Eu gosto disso. Rodrigo, vamos lá. Joaquim Nabuco foi mais importante, na sua opinião? Político, diplomata ou intelectual? Coisa rápida. Diplomata. Como no Império ele fez mais do que pela República? Fez mais. Ele vai... pelo Império ele vai... Praticamente ele vai fazer aquele regime de bumerangue com a Inglaterra para pressionar o Congresso brasileiro a aprovar leis abolicionistas. Show. Se ele estivesse vivo hoje, qual debate sobre o Brasil ele provavelmente estaria travando? Boa essa, hein? Já que é pra trazer, vamos trazer, né? Eu acredito que hoje ele ainda traria esses debates da monarquia, mas talvez hoje ele fosse considerado um comunista, cara. Porque ele quer dividir. Porque ele é um cara que ele mexia em reforma agrária. Sim. Bate assim, não sei, né? Mas assim, bate no discurso de comunismo, de repartição. Tá certo, pode ser. Eu acho que ele era visto como um comunista, assim. Legal. Qual o maior mito das escolas ainda que ensinam, vou ficar quieta, sobre a abolição?
a princesa Isabel foi pressionada pela Inglaterra pra fazer o que ela fez. Eu acho que de onde tiraram isso? Isso é assim, pra De mim. onde tiraram isso? A Inglaterra, ela vai pressionar o Brasil até a lei Eusébio de Queiroz. Que eu acho que é a do tráfico, né? Isso do tráfico de Passou daí, não fez mais nada. Eles não vão pressionar. Quem vai ajudar uma pressão lá de fora para a abolição da escravidão vai ser o Nabucco. O Nabucco vai fazer aquele regime do bumerangue. Mas assim, fora isso, que foi pressão de um brasileiro na Inglaterra fazendo uma diplomacia para colaborar, o Nabucco, eu não falei, ele vai ter uma conferência com o Papa. Vai ter uma bula papal condenando a escravidão no Brasil. Aí. O Papa Leão XIII. Agora fala. Alguém te conta isso? Ninguém. Aí você na escola, se você fala, você pode levar até uma advertência, porque você tá mentindo. Com Eu certeza. já levei. Não pode, tem que falar a verdade. Exato. E aí, esse é o maior mito. Outro mito que você acha que fala sobre a abolição? Abolição é que os negros não participaram da abolição, que foi um negócio de branco. Foi um negócio político da elite. Só pra ter uma elite, Exato. só pra mulher. Tá. Cara, você tinha uma guarda negra da Redentora. Você vai falar que os negros não estavam Agora eu vou te participando? falar, que daí entrou a República, acabou com elas, né? Acabou. Agora, vamos lá. Agora, meu amigo, aproveitando, né? Aqui tem também algumas narrativas que você quebrou, baratinhas. Rapaz. O Rodrigo fez um livro chamado Brasil, uma descoberta feita pelo mar, que já está aqui. Gente, um livro hoje, tô tão feliz. Isso aqui pra mim é uma alegria pra você. Com certeza. Olha, eu ganhei o livro Brasil, uma descoberta feita pelo mar. Inclusive, eu vou pedir uma cópia desse, que eu vou doar para a faculdade lá, pra faculdade lá de Suzano, vou doar uma pra PUC, quero umas 4, 5. Beleza. Você merece. Vamos lá, Brasil, uma descoberta feita pelo mar. Rodrigo, esse livro fala sobre o quê? Eu vou ler. Conheça a vida dos responsáveis por utilizarem toda a sua inteligência para encontrar as terras que chamamos de Brasil. O que esse livro fala, por favor? Fala sobre o descobrimento do Brasil, que é descobrimento, tá? Eu não sou achamento do Brasil. Achar o que você perde. Exato. Você só acha que você perde. É descobriu, né? E a palavra descobriu na época tinha todo um significado, né? Sim. A palavra descobrir na época era falar que eu cheguei primeiro que outros países. Então assim, nós cometemos anacronismo até nisso. Ai, é achamento. Não, cara, é descobrimento. Porque na época significava, cara, a minha nação chegou primeiro nessa terra. Era como se fosse, por exemplo, os Estados Unidos colocando a bandeira na lua. Tipo assim, eu desbravei. Eu cheguei aqui primeiro que outros. Então eu descobri. Eu cheguei primeiro. Exatamente, descobrimento. Eu descobri. Exato. Eu achei. Exato. Então assim, essa narrativa eu quebro aí. Outra narrativa que é o Portugal ia pra Índia e por acaso chegou no Brasil. Não. Eu ponho todos os documentos. Ponho tudo aí. Documento de rei. Planejamento, que isso aí eu vou deixar para o meu próximo, a continuação desse livro. Planejamento de reis já antes, bem antes de Dom João VI para vir para o Brasil. Então já existia um Brasil, já existia. Já existia essa conversa de, olha, aquelas terras. Porque, por exemplo, antes do Pedro Álvares Cabral, tinha o Pinzon. Pinzon veio pra cá, cara. Veio pra cá, pro Pernambuco. E achou. Ele achou Pernambuco. Ele vai praticamente na região que o Nabucco nasceu ali. No Pernambuco. Primeiro que o próprio Pedro Álvares Cabral. A gente pega o Duarte Pacheco Pereira, né? Que ele vai escrever o Belisco Cito Orbis. Que ele vai escrever sobre uma região de Pernambuco também. Que ele vai visitar antes de Cabral. Eu sabia. E aí vários outros que vão vir, o próprio Bartolomeu Dias também, porque ele vai ter um relato que ele fala que ele fez uma viagem e nessa viagem encontraram na região litorânea de São Paulo, ali de São Paulo, Cananéia. Nessa vai ter o Marquês de Cananéia. O Marquês de Cananéia já estava lá antes de Cabral. Ele fala assim, eu tô desde 1400 e não sei quanto. 1495, se não me engano. Então 5 anos de Cabral. Agora então assim, você acha que já foi feito planejamento? Cabral, você vai lá pro Brasil? Sim. Tanto que o Vasco da Gama, ele vai chegar no Cabral. Isso aí tem cartas do Vasco da Gama falando, olha, quando você chegar em tal situação, você vira pro oeste, que lá tem uma ilha, que lá tem umas aves diferentes. Visita lá primeiro. Acharam que era uma ilha o Brasil. Aí eles mudam a rota, né? E o rei já sabia. O Dom Manuel já sabia. E eles vêm com essa intenção de ver o que tem aqui. E esse livro fala isso. E esse livro fala isso. Tenho espírito justiceiro e entendo que o amor deve seguir estes graus de preferência. Aí fala,
Olha como a militância já usou pro lado errado. Exato. Deus, humanidade, pátria, família, indivíduo. Mas numa maneira boa, não é militância. Exato. Não é? Exato. O Dom Pedro falava que a Bíblia era a constituição divina dele e a Constituição brasileira era o que regia a lei humana dele. E esse papo dele ser maçom, hein? Dom Pedro II? Não. Dom Pedro II não era maçom. Dom Pedro I era. Jura? Não sabia que Dom Pedro I era? Vamos lá, fala, né? Não sabia? Não, eu achava que era o segundo. Ele tinha um nome. O Dom Pedro I, o nome dele era Irmão Guatimozin. Ele era grau master da maçonaria. O Dom Pedro I. Só que acusou o Dom Pedro II de maçom. Por conta da questão religiosa que ele vai defender. Sim, lá na frente. Que mas assim, não tem nada a ver com isso. Porque ele era um cara que... Mas ele deixava, né? Por mais que ele fosse um cara católico, né? Ele defendia, mas ele era um cara multicultural. Ele era um cara que ele lia o Corão, ele lia a Torá. Ele era um cara que ele gostava, multicultural. Pedro I era maçom. Muito maçom. É provado isso? Pô, provadíssimo. Cara, mas eu falo nesse programa, quando eu acho que eu já aprendi, eu tô aprendendo muito mais. Meu Deus. Dentro de loja maçônica, uma curiosidade, dentro de loja maçônica tem fotos de Dom Pedro II. Primeiro, desculpa. Nossa. O verdadeiro patriotismo é o que concilia a pátria com a humanidade. Joaquim Nabuco, muito lindo. E essa aqui do Dom Bertrand que eu achei bonita, hein? Olha, eu tenho orgulho de ter entrevistado ele, viu? Eu imagino. Vai ficar pra história. Porque, com certeza. Né, a história e muito educado comigo. Professor, que não sei o quê. A história é absolutamente fundamental para o povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe pra onde vai. Mas essa frase é fantástica. Rodrigo, poxa, eu tenho que ter mais de 2, 3 horas de conversa, mais uma aqui. Eu quero que você faça pra mim uma coisa aqui. Me diga, o que você aconselha para os jovens de hoje, para a educação, para a gente poder concluir de maneira legal. Um jovem de 27 anos, professor que apanha aí no estado, né? Do estado, isso. Professor estadual, mas um historiador, pesquisador maravilhoso. Vou pôr esse livro, vou comprar para levar às universidades. Você merece, vou ler com muito carinho, com mais um que eu ganhei hoje. Fala aí, Rodrigo, dá uma despedida aí pra gente. Primeiramente quero agradecer de novo ao Altair por ter me convidado. Prazer pra mim. É uma honra, um prazer de estar aqui num espaço que eu sei que eu tô num irmão de causa aqui. Sim. É um irmão de causa aqui, né, que tá aqui do meu lado. Então pra mim, ele me recebeu muito bem. A todos vocês que estão aqui assistindo. Essa equipe linda aí. A toda essa equipe que tá aqui também, que sem eles a gente não é nada, né? Não é verdade? Não somos nada aqui. Então, assim, agradecer todo mundo e falar o seguinte, gente. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Isso aí é uma frase de Edmund Burke. E nunca deixa de ser atual. E nunca deixa de ser atual, porque realmente é a verdade. Porque nós temos até hoje, no nosso imaginário, somos vira-lata, somos vagabundos. O Brasil, a culpa é de Cabral. É essa coisa que se escuta. E assim, gente, a gente tem uma história maravilhosa. É uma história que... E nós temos pais fundadores. A gente fala de pais fundadores só quando fala dos Estados Unidos, né? Nós temos pais fundadores. A gente tem José Bonifácio, Dona Leopoldina, Dom Pedro I, vários outros que ajudaram a criar essa nação. É bonito falar isso, né? Quando a gente fala pais fundadores dos Estados Unidos, todo mundo, não, George chega aqui. Washington, ai meu Deus. Não, e aqui? Dom Pedro, Leopoldina, uma mulher. Uma mulher que arquitetou até as cores da nossa bandeira junto com o Debré. Maravilhosa. Fantástico. Debré. Ele amava aqui. Amava o francês que estava aqui. Me poupe esse bando folgado, hein? O que eu falo é o seguinte: se vocês querem entender a situação de hoje do nosso país, se vocês querem criar uma identidade com o nosso país, estude. Porque é a democracia que tenta implementar na gente, é o Estado Democrático de Direito, democracia. Em Atenas, era extremamente essencial você conhecer do começo ao final da história de Atenas, da Grécia, que é onde vai surgir a democracia. Então o nosso povo não conhece a sua história e não sabe de onde veio e para onde vai. Por isso que nós, de tempos em tempos, vivemos de golpes. E você fala que você é uma espírita, será que nós agora não viemos, essa nova geração, eu digo não de idade, para começar a trazer de novo a história para esse país? Porque eu acho que tá começando assim. Os antigos historiadores estão começando a ir embora, porque estão tudo velho. E tá chegando uma nova geração de historiadores. Será que a gente tá nessa? Vamos torcer? Se Deus quiser.
Meu querido, muito obrigado. Canequinha de presente é sua. Você nem sabia, ele nem sabia que a caneca era dele. Essa caneca que tem Dom Pedro, que você gosta do Brasil Império, e o símbolo. Todo convidado tem. Então você entrou pra. Você é a nossa entrevista 72. Não. Acho que é 60 alguma. Vou ver qual que é. Mas já saiba que só tem 70 canecas dessa. Então, ou seja, não é pra todo mundo. Sabe? Tome um cafezinho, poste foto. Sim, com certeza. Ele vai deixar também a página dele, tanto do Instagram, quanto do TikTok, quanto do YouTube. O Wesley vai deixar, que é da equipe, lá na sua parte. Beleza. E desejo pra você, sim, Rodrigo, continue assim, com essa energia. Nos ajudou hoje, ele foi fotógrafo, foi tudo aqui dentro. Maravilhoso. Quero muito agradecer também ao estúdio aqui, vem cá, o nome do estúdio aqui, o Estúdio 11 Records. Pega a plaquinha que tá ali. O Estúdio 11. Eu quero muito agradecer, que vai ser os nossos novos parceiros aqui do estúdio, né? Vem cá, apareça aqui. Vem cá. Opa, sem problema nenhum. O importante é tá a plaquinha junto. Estúdio 11, nosso amigo aqui. Também, a partir de agora, todas as nossas gravações vão ser aqui. Foi muito bem tratado aqui? Muito bem tratado. Então, a partir de agora temos um novo parceiro. Quero te agradecer pela parceria. Nós somos chiques, então microfones dourados e tudo mais. E saiba que vocês aqui fazem parte agora desse trabalho aqui. É um prazer receber vocês aqui no estúdio e... segue lá nas redes sociais do E Sabe O Que. Fala aí, por favor. Aqui estamos. Tem lá que você vai colocar depois do Instagram. Vou colocar. Mas do Instagram é @sabeoque. E TikTok, Instagram, Facebook, tudo isso sabe o que, tá? Então, me despeço aqui com vocês. Saiba que foi fantástico, maravilhoso. Amo vocês. E meus queridos, excelente tarde. E outra, não se esqueça, cultura nunca é demais. E também, o seu país merece sempre o melhor. Nunca esqueça disso. Seja patriota. Um grande abraço. Tchau, tchau.